quadro de Olho na Educação. E olha só que assunto importante, pessoal, porque a gente vai falar sobre uma pesquisa, não é? Sobre a transição do ensino infantil para o ensino fundamental. Porque, evidentemente, que tem muitas situações que devem ser consideradas. Bom, estou aqui com a professora Silvia Rocha, não é, que tem feito essa pesquisa. Antes de mais nada, professora, muito obrigado por atender a gente aqui no quadro de Olho na Educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar compartilhando com vocês a pesquisa que a gente está desenvolvendo. Bom, fale um pouquinho sobre essa pesquisa, para o pessoal que está em casa, certamente já está curioso para saber, curiosa, enfim, conta para a gente. Olha, a questão, o tema, né, o objetivo da pesquisa é trabalhar com, como você já colocou, a transição, esse processo de transição das crianças da educação infantil para o ensino fundamental, que é um processo obrigatório, porque as crianças têm que estar matriculadas a partir dos 6 anos de idade, têm que estar matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental, e a educação no Brasil passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos. Então, essa transição vai fazer parte de todos os pequenos brasileirinhos e brasileirinhas. E é um momento bastante delicado, que requer cuidados, preparo, acompanhamento das crianças, trabalho com elas na escuta do que elas estão sentindo, porque vai viver um duplo encerramento, né, de vínculos com a escola de educação infantil em que elas estão, e com seus amigos. Muito provavelmente ocorre uma dispersão e as crianças se separam e vão para escolas diferentes. E a construção de um novo vínculo no novo espaço, na nova escola, no novo sistema escolar, com uma nova professora, um contexto bastante diferente em geral do contexto de mobiliário, de recursos dentro da sala de aula, de tempo de parque, da rotina, né, de atividades que vão ser realizadas dentro da escola, em geral são bem contrastantes na forma como acontecem na educação infantil e na forma como acontecem ou acontecerão no ensino fundamental. Então, é um momento em que desafios estão sendo postos, não só para as crianças, para as famílias também, que em geral ficam sensíveis, né? É um momento de importância social, ingresso na escola, valorizado pelo grupo familiar maior, mais amplo também, e um momento importante para os professores e para as equipes das escolas. Então, todos estão envolvidos numa transição, né? De uma construção de um novo modo de relação, de trabalho. E alguns estudos mostram que o modo como essa transição é vivenciada, experienciada pelas crianças, afeta as relações que ela vai estabelecer com a escola, com o aprendizado, com se perceber como alguém capaz, competente, que consegue se envolver em atividades pedagógicas mais complexas, mais sofisticadas, ou não. Então, o cuidado com esse período é um cuidado que não diz respeito só àquele momento específico de passagem da educação infantil para o fundamental, mas pode ter efeitos tanto positivos quanto não tão positivos assim, nessa relação das crianças com o aprendizado, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Bom, quando a senhora falou, puxa vida, tem essa mudança, não é? Às vezes deixa os amiguinhos, o aluno, a aluna parte aí para uma nova situação, um novo desafio, e é normal isso. Meu filho, por exemplo, vai fazer 4 anos, está numa escolinha, e ele tem um melhor amigo que ele fala o dia inteiro, né? Então, quer dizer, tem tudo isso para ser trabalhado, né? Porque às vezes ele vai para uma escola e esse amiguinho dele vai para outra, né? Isso, então, que recursos a gente pode construir, porque eles não são naturais, eles não se dão espontaneamente, para que essas experiências sejam experiências que movimentem um desenvolvimento, um crescimento, mas não sejam excessivamente dolorosas, porque o excesso de dor, a gente sabe bem que tem uma repercussão de paralisação, né, do desenvolvimento e das possibilidades, inclusive, de aprendizagens em geral e escolares em especial. Então, antecipadamente saber para onde esse melhor amigo vai, já ir aos poucos trabalhando dentro de medidas
ponderadas, né? Porque também não se trata de você massacrar com essa informação do futuro próximo e criar formas de que ele possa manter contato com esse melhor amigo. Que essa ruptura não seja uma ruptura radical interessante. de 100%. E a gente tem recursos para isso, né? Então, ir criando com o seu filho, com as crianças... Quais seriam esses recursos, olha, professora? Hoje em dia, com tecnologia, ampliaram-se muito, né? Mas, obviamente, eu não estou falando só de um contato via mensagem de vídeo, de WhatsApp para as crianças pequenas, embora isso possa ser bacana. Um recado, contar uma coisa legal que aconteceu na escola, uma história bacana que a professora leu. Então, fazendo essa ponte também entre os novos aprendizados e o compartilhamento disso na amizade. Mas seguir mantendo encontros, né? Criando oportunidade deles brincarem juntos num parque, num passeio. Então, não descuidar disso. Porque essa é uma questão que é importante para as crianças, né? Não romper o vínculo, né? De repente, até essa questão de cada um ir para uma escola, mas isso não significa que a amizade também tem que acabar. É que também isso não depende das crianças, né? Então, precisa ser trabalhado isso, não é? A cabecinha das crianças e tudo mais. Bom, professora, vocês estão ainda no meio da pesquisa, é isso? Isso, perfeitamente. A pesquisa ela tem o apoio da FAPESP, isso é importante destacar, porque esse apoio da FAPESP é que permitiu que a gente formasse uma equipe, né, um grupo de trabalho composto por pesquisadoras, que sou eu e minha colega Cristina Tassoni, aqui da PUC Campinas, mas também por 31 profissionais da Rede Municipal de Educação de Campinas. Então, esses 31 profissionais têm bolsas da FAPESP, então isso permite a dedicação deles ao projeto, a estudos, a construção de ideias, de procedimentos, de como orientar as famílias, como trabalhar com os primeiros dias das crianças no ensino fundamental, como trabalhar com a finalização da frequência delas na educação infantil, que atividades de despedida poderiam ser realizadas e que as crianças se sintam valorizadas também por aquele contexto do qual eles fizeram parte durante anos, né? E essa equipe, então, vai pensando essa transição de muitas perspectivas diferentes, mas em diálogo, complementares. Então, nós temos professoras de educação infantil, professoras do ensino fundamental, vice-diretoras e diretores de educação infantil e de ensino fundamental. Então, veja que a ideia é construir oportunidade de diálogo entre esses profissionais que nem sempre conseguem, no dia a dia, ter essas pontes de comunicação. Supervisores, orientadores pedagógicos, supervisores pedagógicos e coordenadores pedagógicos. Então, uma equipe multifuncional, assim, de pessoas que estão trabalhando com a educação em Campinas, mas em diferentes lugares, todos reunidos com esse foco de pensar como que a rede, como as unidades podem cuidar para que esse processo de transição seja um processo de potência, né? Um processo de crescimento e um processo que abra caminhos, abra perspectivas, abra desafios que as crianças se sintam motivadas a enfrentá-los. Boa, eu estou vendo aqui no release, então, a pesquisa chama Construindo Pontes entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Portanto, é super importante, de fato, construir essas pontes. Bom, já deu para chegar, claro que, como a gente disse, né, a própria professora Silvia também, né, a pesquisa ainda está acontecendo e tudo mais. Tem um prazo para ser concluída ou não? Sim, ela tem um prazo. Ela vai ser finalizada em janeiro de 2025, então nós estamos na metade do percurso. A primeira parte a gente chamou de uma parte para identificar o que temos, quer dizer, o que é que já fazemos, o que é que nós já cuidamos, como essas ações podem ser também acolhidas, valorizadas, ampliadas. Então, a primeira parte é o que temos e a segunda parte que a gente começa agora é o que propomos. Então, a partir daquilo que a gente já identificou como já realizado, já algo da experiência dos profissionais, o que mais a gente pode fazer para que essa transição, esse programa de transição, mais do que ações pontuais ou de iniciativa de algum professor ou de alguma escola, mas que possa ser um programa pensado de uma maneira mais ampla e mais
regular, vamos dizer assim, não esporádico por conta de algum interesse próprio. E aí, o que propomos deve finalizar com a proposta de um programa com esses vários eixos, né? O trabalho com as famílias, o trabalho com as crianças, o trabalho com as equipes, o diálogo entre equipes de educação infantil e ensino fundamental, produção de informes, de relatórios, de portfólios para que possa ser encaminhado para a escola do primeiro ano, não receber uma criança sem um passado, sem uma história, né? Sem experiências, preferências, que tudo isso pode contribuir para que esse processo ocorra de uma maneira dele se sentir pertencente àquele novo lugar. E esse programa, então, também no formato de um e-book que a gente já está construindo um acervo de fotos, de realizações, de cartas que as crianças agora, já dentro do projeto, escreveram para a escola de onde elas estão indo embora, de despedida. Então, olha aí que legal. A gente já foi trabalhando nesse sentido para que a gente tenha um material visual também que possa ser interessante para quem não acompanhou o projeto de perto, mas se sinta estimulado, seduzido, inspirado, né, por essas ações que a gente está construindo agora. Eu acho a pesquisa super válida, super importante, porque realmente não deve ser fácil para criança, né, professora? O objetivo, então, é realizar ações, não é, através das informações obtidas, não é, com a pesquisa. O objetivo já o ano que vem, de repente, já começar a realizar algumas ações? É construir o programa. Algumas ações já estão sendo feitas. Não é a implantação desse programa, mas é a construção de uma proposta sólida, né, costurada, bem organizada, e que possa ser ponto de referência para ações que outras escolas venham fazendo. Para fazer isso, a gente precisa fazer experiências nesse sentido de experimentarmos algumas ideias, alguns jogos, algumas brincadeiras que a gente já possa ir compilando para que funcionem como sugestões e exemplos, modelos para os outros, né? E aí você tocou na questão da importância, e que às vezes nem sempre a gente se dá conta do tamanho desse desafio para as crianças, né? E eu sempre uso uma comparação que é a gente, como adulto, pensar quando a gente muda de emprego, né? Quando a gente entra numa universidade, adultos, né? Se a gente muda de emprego, a gente não vai sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de ansiedade, de perguntas para si próprio: será que a turma é legal? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou conseguir fazer vínculos? Vou construir o meu lugar ali naquele novo grupo de trabalho? A gente vai com uma boa adrenalina, né, nos primeiros dias para um primeiro trabalho. Normal. Né? Agora, vai aquele friozinho na barriga, imagina a criança. Exatamente. Então, transporte. Agora, às vezes, a gente não se dá conta de que a criança, a gente pensa que porque a criança já tem a experiência na educação infantil, que ela vai tirar de letra. Não é crianças assim. Fazem amizade facilmente. Não é bem assim. Elas precisam de todo esse apoio para viverem melhor. É isso aí, por isso a gente está ouvindo aqui, né, pessoal, a especialista na área, Silvia Rocha, não é? Que é justamente a professora, doutora do programa de pós-graduação em educação da PUC Campinas. Bom, as suas considerações finais para a gente, o pessoal que está em casa, não é? Os pais certamente acompanham muito aqui, assistem muito ao nosso programa, e estão, evidentemente, prestando muita atenção. Gostaria que a senhora passasse as considerações finais, por favor. Perfeito. Bom, é que eu espero ter criado em todos esse olhar carinhoso, cuidadoso, sensível para esse período, não só nesse período, mas aqui como um período de maior intenso estresse, né? E que todos procurem os seus caminhos para fazer esse preparo e o acolhimento das novas experiências das crianças. Desejo boa sorte para todos. É isso aí, com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a todos. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau!